Então, vamos falar sobre aluguéis aí, né? Sobre os aluguéis aí. O valor do aluguel residencial aqui na capital sobe 7,22% em 12 meses, fechados agora em fevereiro. Maior salto nos últimos 9 anos. Para saber os motivos disso, vamos conversar com o presidente do Secov RS, Moacir Schuchster. Presidente, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, é um prazer voltar a falar contigo aí no teu programa. E o assunto esse dos aluguéis é um assunto recorrente, né? Porque a sociedade necessita desse tipo de negócio e porque vem atender tanto a proprietários quanto a inquilinos. Mas estou à disposição aí, viu, Matheus? Presidente, a gente tem aí a correção, né, anualmente dos aluguéis, mas de tempos em tempos a gente observa também que existe uma defasagem nessa correção. O pessoal às vezes só olha a última correção, mas às vezes os aluguéis ficam um tempo. A gente teve ali, por exemplo, aí na pandemia, né, renegociações, pessoal que teve que entregar, desalugar o imóvel, então tem que ver também essa questão sazonal também dos aluguéis, não é, presidente? Vamos fazer uma pequena recapitulação sobre o que está acontecendo nos aluguéis. Evidentemente, nos últimos anos, a economia teve uns solavancos e tivemos também um excesso, digamos, um excesso de imóveis para alugar, e isso fez com que os aluguéis, se valendo da máxima de que se a oferta é muito grande, o preço diminui. Então, nós tivemos um período onde o preço dos aluguéis ficou estável. Dentro desse cenário entra a pandemia. E a pandemia fez com que houvesse redução ainda maior de locações. E aí, então, tivemos assim, muita devolução de imóveis, seja comercial, seja residencial, e especialmente a questão das lojas, que a gente passa aí pela Farrapos e outras avenidas, onde temos muita loja para alugar. Bom, isso tudo fez com que os aluguéis passassem a ser estáveis, não tivesse o preço, não aumentava, não reduzia, etc. E nesse meio tempo a inflação subiu. Bom, o que aconteceu? O que aconteceu de diferente nos últimos meses? Acontece que, primeiro, houve uma espécie de desova de imóveis para locação. Diminuíram as ofertas para locação e tivemos, assim, uma coisa realmente promissora, por enquanto, que é a de que começou a haver procura, tanto do imóvel residencial quanto o imóvel comercial. O imóvel comercial, bem menos. A gente não precisa se exaltar muito nisso, porque o comercial ainda não pegou uma velocidade de cruzeiro, digamos. Mas o residencial, ele está indo bem. Bom, o que aconteceu, então? Aconteceu que, como começou a haver procura maior sobre os imóveis residenciais, e simultaneamente entraram no mercado imóveis novos, aconteceu que os aluguéis aumentaram de preço. E é esse o motivo pelo qual os 7,22% se justificam. É uma mistura de maior procura e a oferta de imóveis novos. Evidentemente, os imóveis novos, eles têm um preço melhor, porque eles estão 0 quilômetro, eles estão bem conservados, evidentemente,
E tem uma coisa interessante, né? É que os imóveis novos, de alguma forma, procuram atender a algum anseio da classe média, que é alguns equipamentos do tipo piscina, academia, churrasqueira e assim por diante. Não quer dizer que todos os prédios tenham todas essas facilidades, mas o fato é que nós tivemos esses fenômenos influindo no preço dos imóveis de aluguel. Simultaneamente, não querendo me estender muito, né, para não cansar aí os nossos telespectadores, aconteceu também que os juros, como estão muito elevados, e convenhamos, pauta mundial, os juros do Brasil, acontece que, com juro elevado, os financiamentos imobiliários seguem essa trilha. Então, a prestação do imóvel para ser comprado com financiamento, ele ficou mais alto na prestação, por causa que o juro está elevado. Bom, acontece que a prestação tem que caber na renda do cidadão. E nas condições atuais, muitas pessoas não têm condições de arcar com a prestação do imóvel que ele realmente gostaria. Então, muitos deles deram uma pequena parada nas decisões e estão preferindo alugar, que também aumenta a procura. E essa questão da preferência por alugar não é uma questão assim que pode ser, que é prejudicial, etc. A locação, ela tem uma função social importante, porque, primeiro, ela é o custo da hesitação, ou seja, o sujeito fica sem saber se compra uma coisa mais barata ou se espera, etc. Bom, o aluguel, o sujeito não precisa morar ao léu, na rua, ele então aluga por um determinado período, a fim de, primeiro, conseguir amealhar algumas economias e, com isso, poder enfrentar uma prestação maior ou dar uma entrada maior que pode reduzir a prestação. E, de outro lado, nós temos também a questão de que, com o aluguel e não a compra, o cidadão tem condições de fazer algumas experiências que as pessoas às vezes não dão atenção, porque o sujeito, digamos, prefere o bairro A. Ele vai morar lá de aluguel e resolve que aquele bairro A não é bem o que ele aspirava. Então, veja bem, ele alugou, termina o prazo e ele vai embora do bairro A. Então, tudo isso faz com que o aluguel tenha o seu valor dentro da nossa sociedade. E hoje, nós temos que considerar que também dentro dessa organização societária, nós temos o seguinte: tem aquelas pessoas que, sabendo que a aposentadoria pelos órgãos governamentais, etc., as aposentadorias não são tão altas, então é preciso que o sujeito tenha uma renda adicional. E nada melhor do que ter um imóvel e que possa alugar e ter essa renda. E o aluguel tem essa vantagem de que o sujeito aluga, ele tem a sua renda e mantém o imóvel de sua propriedade. Então, isso realmente é uma coisa que ajuda muito e é o que valoriza muito as propriedades. De outro lado, o cidadão que aluga, e até temos que mencionar isso, tem países da Europa que a locação é preferida. 50%, 60% das habitações são alugadas. Por quê? O pessoal quer se sentir livre, especialmente lá na região europeia, onde o sujeito hoje pode estar trabalhando em Portugal e amanhã pode trabalhar na Espanha
e se o sujeito piscar, ele está na França. Então, tudo isso faz com que o aluguel ele é uma questão da sociedade e é algo que é necessário dentro dessa sociedade, para que as pessoas tenham possibilidade de caminhar por um caminho que tem volta. Essa é a questão. Por quê? É evidente que o sujeito que compra um imóvel, ele pode voltar, mas aí ele tem que revender o imóvel, esse tipo de coisa. Então, quando se compra um imóvel, a gente já está imbuído de uma certa certeza, e isso, certa certeza é bonito, né? Mas, enfim, uma certa certeza de que aquele imóvel é interessante para ele, etc, etc. E, finalmente, assim, já que eu peguei embalo, né? Finalmente, nós temos que considerar que a nossa economia está em transição. No momento em que a nossa economia voltar à velocidade de cruzeiro, nós teremos, então, um dinamismo que vai afetar aluguéis, vai afetar compra e venda, etc. Hoje, aqui em Porto Alegre, por exemplo, o ritmo de vendas ele é praticamente normal do que sempre foi. Ou seja, nós tínhamos de 3.000 a 3.300 negócios mensais e continua assim hoje. Evidentemente, tivemos assim um empurrão do governo, com Minha Casa Minha Vida, etc. Depois deu uma paradinha, houve uma parada de investimento e agora o governo volta a anunciar investimentos, etc. E aí é interessante porque é possível que esse mercado ainda sofra alguma modificação, porque o governo, muito inteligentemente, anda fazendo pesquisas para verificar como melhor pode atender a essa expectativa de pessoas de baixa renda. Então, a gente vê com otimismo o evoluir do mercado imobiliário e cujas verdades estão aí já como axiomáticas. Em primeiro lugar, quem compra imóvel vale a pena, quem aluga imóvel tem na sua condição capacidade de discernir melhor o que lhe convém ou não. O preço vai variar de acordo com o mercado e ele não está alto. Inclusive, quando mencionasse que foi 7,22 o aumento anual, convenhamos, o aluguel ficou 4, 5 anos estável. E nesse período a inflação foi a 50%, então, ao redor disso. Então, a verdade é que o aluguel ainda está baixo. Então, eu posso informar a todos de que o sujeito entrando numa imobiliária bem aparelhada e querendo se informar sobre o mercado, vão dar um panorama muito bem fundamentado para que a pessoa possa tomar uma decisão, ou aluga ou compra. E no que tange a compra, posso dizer para vocês que existem sempre alternativas de financiamento, etc. Com a ressalva de que, infelizmente, os juros estão muito altos e isso ainda vai demorar um pouco a reduzir, digamos assim, porque a questão da inflação ela está espraiada por muitos países. Então, temos que entender a posição do Banco Central sobre a manutenção dos 13,75% ao ano, assim como temos que entender a posição do nosso presidente, que não está confortável com o juro desse tamanho. Enquanto as noções variam de lado a lado, vamos confiar que em breve o juro baixe, tenhamos muito financiamento e que os preços sejam compatíveis para
proprietários e inquilinos. Tá certo. Olha, excelente análise, viu, presidente? Obrigado mesmo pela análise. Agora vamos aguardar aí, é só a questão dos juros, né, do mercado aí 2023 para a questão dos financiamentos, né? É verdade. Eu acredito que subir mais que os 13,75 fixados lá pelo Banco Central, ele não deve aumentar. Inclusive, nesse nível de juro, há possibilidade, sim, de que ele reduza. A questão é quando. Acho que no semestre em vigor ainda não, né? Então, a gente pode esperar isso mais para o fim do ano. Segundo alguns economistas, esse juro somente vai poder experimentar uma alteração no ano que vem, por uma série de motivos que a gente pode enumerar aqui, mas o primeiro deles é de que o presidente do Banco Central vai ser trocado. Então, quando acontecer isso, se supõe que se mude, digamos, o dilema de aumenta mais ou aumenta menos. No entanto, a gente tem que entender que o Banco Central explicou muito bem a razão pelo qual ele mantém o juro alto. E a gente pode acreditar que se baixar esses juros, a economia se dinamiza. Então, é um embate que lá em Brasília está ocorrendo e que a gente vai ter que esperar para ver aquele que vai piscar primeiro. Perfeito. Aquele que piscar primeiro vai ter que ceder. Perfeito, presidente. Muito obrigado pela participação no programa. Vou lhe chamar de novo para a gente ir acompanhando, então, para ver o que acontece, tá bom? Muito obrigado, um abraço, excelente trabalho. Estamos às ordens, um grande abraço, bom programa e até a próxima oportunidade. Valeu, obrigado, presidente. Presidente Moacir Schuchster, então, presidente do nosso Secov, querido Secov.